Hoje a gente vai dar uma olhada em um dos assuntos que mais dão o que falar no Brasil, a economia. Sabe, parece que existem duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, você tem os números oficiais, que mostram um cenário bem otimista. Mas do outro, tem a sensação de muita gente de que, na prática, as coisas não estão tão boas assim. Como pode isso? Olha só essa pergunta que saiu numa coluna do jornal O Globo. Ela resume bem demais esse quebra-cabeça, né? Se os dados são tão positivos, por que parece que uma boa parte da população não está sentindo isso? É exatamente essa questão que a gente vai tentar entender hoje. A nossa missão aqui é justamente essa: explorar os argumentos da fonte para tentar entender essa desconexão. E olha, se você curte esse tipo de análise que vai direto ao ponto, aproveita e já se inscreve no nosso canal, assim você não perde nenhuma das próximas. Então vamos lá. O nosso quebra-cabeça está montado. De um lado, estatísticas apontando para cima, do outro, o bolso de muita gente apontando para baixo. Vamos analisar cada um desses lados da história. Primeiro, vamos começar pelo lado otimista da balança. A fonte destaca alguns números oficiais que de fato sustentam essa narrativa de que a economia está melhorando. E que número de impacto para começar, hein? Segundo os dados da FGV Social, que a fonte cita, a gente teve uma queda de mais de 9% na extrema pobreza, um novo recorde histórico. É um dado que, se a gente olhar sozinho, sugere um avanço social muito grande. E tem mais. A renda da população cresceu 6,5%. O interessante aqui, segundo a análise da mesma FGV Social, é que esse crescimento foi bem maior que o do PIB, que ficou ali em 1,9%. O que isso quer dizer na prática? Que, na teoria, a riqueza que o país gerou estaria sendo mais bem distribuída, chegando na mão das pessoas. Certo. Agora vamos virar a moeda e olhar para o outro lado. Como as pessoas estão se sentindo de verdade sobre a economia? E é aqui que o tom da conversa muda. E muda bastante. Pois é, uma pesquisa da Quest, também mencionada na fonte, joga um balde de água fria nesses números otimistas. Quase metade das pessoas, 46%, acha que a situação econômica piorou no último ano. Só 21% sentiram alguma melhora. É uma diferença gigantesca. E esse slide aqui talvez ajude a gente a entender o motivo desse pessimismo. O número de gente com dívidas em atraso chegou a 81 milhões. Isso é quase metade da população adulta do país com o nome sujo. E é um problema que só cresce, um aumento de 38% em 10 anos. Tá. Então, como é que a fonte explica essa confusão toda? Porque os dados oficiais falam uma coisa, mas a vida real parece ser outra bem diferente. A fonte tem uma teoria, e ela tem a ver com o jeito que a gente se informa hoje em dia. O argumento aqui é que a internet mudou completamente o jogo. Antigamente, a grande mídia meio que ditava a conversa. Se o jornal na TV falava que estava tudo bem, mas o seu carrinho de supermercado estava cada vez mais vazio, a chance era você achar que o problema era só seu. Hoje não. A internet conecta todo mundo. Aquele sentimento de que tem algo errado é compartilhado. E o que era um problema individual vira uma percepção coletiva, forte o bastante para bater de frente com os números oficiais. Mas a explicação da fonte não para por aí. Ela vai mais a fundo e critica a base desse crescimento econômico que a gente está vendo. A grande questão, segundo a fonte, é: de onde está vindo esse dinheiro? A fonte argumenta que o crescimento do PIB não é um crescimento, digamos, orgânico do mercado. Ele está sendo empurrado pelo governo gastando mais. E aqui está o ponto principal da crítica. Para a fonte, todo o gasto do governo é, por natureza, um desperdício. Por quê? Porque esse dinheiro não vem de trocas voluntárias, que geram valor, mas sim de impostos, que são tirados à força. E essa citação da fonte é a imagem central do argumento. Ela usa essa metáfora bem forte, né? A ideia aqui é que o governo não seria um motor, e sim um parasita que tira recursos da parte produtiva da economia, enfraquecendo todo o sistema. Vamos entender melhor essa lógica. Primeiro ponto, a riqueza de verdade só acontece quando duas pessoas trocam algo de livre e espontânea vontade, porque os dois lados saem ganhando. Segundo, os impostos quebram essa lógica, porque são forçados. E o dinheiro que o governo pega poderia estar circulando e gerando mais riqueza. A conclusão, segundo a fonte, é até um paradoxo. O melhor jeito do governo ajudar seria atrapalhando menos, ou seja, diminuindo de tamanho. E com tudo isso, a gente chega ao ponto principal da nossa análise. De um lado, os dados. Do outro, o sentimento. No fim das contas, qual dos dois retrata a verdadeira saúde da economia? Resumindo, a gente tem uma história contada pelos números, que mostra crescimento da renda e menos pobreza. E a gente tem outra história, contada pela percepção das pessoas e pelo endividamento recorde, que mostra que a coisa tá feia. Duas realidades acontecendo ao mesmo tempo. E para fechar, fica essa pergunta para a gente refletir.
A realidade da economia é definida pelos grandes números ou pela soma das experiências de cada um? O que vale mais, a estatística que sai no jornal ou a sensação que a gente tem no final do mês? A resposta para isso talvez diga muito sobre o futuro do debate econômico aqui no Brasil.